Olha, na última semana nós trouxemos aqui no nosso jornalismo um assunto que gerou muita repercussão. O projeto de lei 3507 de 2025, de autoria do deputado federal Fausto Pinato, que propõe a criação da vistoria veicular periódica obrigatória em todo o Brasil. Exatamente. O projeto avançou na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, o que reacendeu o debate, principalmente entre motoristas e trabalhadores que dependem do veículo no seu dia a dia. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o pré-candidato a deputado federal Otávio Gomes, que é da nossa região, que vem acompanhando também de perto esta discussão, né, Otávio? Otávio, esse texto aí aprovado, né, fala em vistoria obrigatória para os veículos com mais de 5 anos de uso, né? Considerando que a nossa frota brasileira é uma frota antiga, velha, né? Isso não acaba atingindo justamente aquele cidadão que utiliza do carro para ganhar o pão de cada dia, né? Aqueles que não têm realmente condições financeiras, né? Nossa economia tá fraca, na realidade, para estar trocando o carro, comprando um carro novo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, você que tá bem por dentro, né? A gente tava batendo um papo ali e eu falei, não, vamos subir lá porque você tá bem por dentro desse projeto e vai conseguir falar melhor para os nossos ouvintes, né? Bem-vindo aqui ao nosso jornalismo, prazer recebê-lo hoje aqui. Boa tarde, Falcone, boa tarde, Marcão, a todos os ouvintes da Alvorada, todos que seguem nas redes sociais, em todo o canal de comunicação. É um grande prazer estar nessa casa que cada dia mais cresce e por onde nós estamos andando na nossa pré-campanha, todos já nos conhecem, tem esse carinho. E falando desse assunto, um assunto tão importante, né, que está em pauta não só na nossa região aqui, mas circulando nas redes sociais, todo mundo comentando, mas no Brasil como um todo. É um projeto, né, que vem e já está aprovado nessa comissão, que altera toda uma parte de fiscalização de todos o modelo, né, de transporte, como são os carros, as motocicletas, os caminhões, que tudo que você fizer que não esteja de forma que começou, né, que está no início de fabricação, como um pneu, como uma lanterna, qualquer alteração no seu veículo acima de 5 anos terá de fato ter essa aprovação e até mesmo ter o seu carro não circulando. Então faz com que o trabalhador, aquele cara que está lá no sítio, aquele cara que vende a verdura, aquele cara que necessita, né, do seu meio de locomoção, eu sempre digo isso, né, dos seus canais, né, do seu carro, aquele carro que traz o alimento para sua casa, ele terá que passar por essa vistoria e, consequentemente, não sendo aprovado, ele estará apreendido e não podendo circular no seu meio. Isso acarretando toda uma cadeia, né? Não somente na área alimentar, mas na parte de mercado, na parte do comércio em si, porque hoje a gente sabe o quanto que o brasileiro está com essa dificuldade até mesmo de pagar as suas contas. Aquela pessoa que de fato ela precisa fazer algo extra, ou com seu carro, ou com a sua moto, para poder chegar ao seu local de trabalho, para que possa fechar as contas no final do mês, onde tudo está muito difícil. Então esse projeto ele veio para diretamente impactar nas vidas das pessoas, que faz com que eles terão que fazer mais economia ou fazer outros bicos ou tentar ganhar mais dinheiro, onde no Brasil isso está cada vez mais difícil, para que possa de fato melhorar a sua frota. Eu sempre digo isso, que a gente precisa, né, por onde nós andamos, tanto nos outros países, a gente não é um projeto de lei ou uma obrigação que fará que a nossa frota ela será renovada, mas sim de oportunidade, de trabalho. A gente precisa diminuir a nossa inflação, precisa melhorar sim toda uma qualificação para a gente ter o poder de compra melhorado, para que a gente possa de fato trocar nossa moto, trocar o nosso carro, fazer com que esses investimentos aqueça a economia de uma forma mais inteligente, que nós possamos de fato, os trabalhadores,
terem esse sentimento de melhoria e não somente um projeto forçando com que a nossa população vá lá e troque o nosso carro ou troque a nossa moto. Então a classe baixa ela totalmente será afetada. E essas pessoas, né, que hoje estão no burburinho e precisam fazer todo esse trabalho que foi realmente, como foi dito aqui, passou por uma comissão, né, e ela está indo para a comissão de justiça do Congresso. Se caso for aprovado, depois tem toda uma sanção para ir para o Senado. Então tem um longo caminho aí que nós faremos juntamente com a sociedade e todos esses vídeos circulando, que tem as aberturas dentro do portal do Congresso, que você pode dar sua opinião, se é a favor, se é contrário, para que possa de fato externar a tua democracia, todos esses projetos que estão circulando no país. Então, como essa repercussão está sendo generalizada e a gente vê todo um movimento, vão, né, no site do Congresso, está fora do ar, mas com certeza já terá uma retomada para que a população ela se mobilize e mostre a sua opinião sobre o projeto e qualquer alteração ou algo que precisa ser melhorado ou até mesmo extinto, ele está a tempo ainda para arquivar esse projeto e a gente, como ex-prefeito, como conselheiro da APM e o vanguarda, né, do que a nossa sociedade está nos pedindo, é fazer essa mobilização para que nós possamos de fato arquivar e que o trabalhador ele tenha assim essa esperança, a esperança de dias melhores, esperança de poder ter o dinheiro no final do dia para ir lá numa concessionária, tirar um carro novo ou ir numa loja onde tem seminovos e poder melhorar a sua vida. Então, a gente precisa disso, a gente precisa que a gente tenha menos burocracia, mais trabalho e de fato olhar para uma sociedade e dizer assim, ó, estamos cada dia um governo que de fato está olhando para a sociedade, está desburocratizando, porque hoje o que a sociedade mais quer é isso, ela quer olhar no final do dia e ver que o dinheiro sobrou, que as coisas estão melhorando dentro de casa e fazer com que esse clima prospere. Então, não eu sempre digo que se fosse fácil colocar num papel e como eu falo dos exames, né? Coloquei prioridade. Se fosse tão simples assim, essa engrenagem estaria muito melhor e não o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Então, a gente fará, de fato, todo um trabalho para que esse projeto, né, de fato, ele morra no caminho e que a gente possa, de fato, melhorar as nossas condições, né, da vida do povo que tanto precisa. Eu sempre falo na nossa conversa que o empresariado ele não quer que atrapalhe. Se não atrapalhar, já está de bom tamanho. É verdade. Não é? É o verdade, que a gente escuta nas ruas. A população, ela quer de fato coisas simples, é o remédio que não falta, é o buraco que seja tampado. A gente sabe que a situação do país, ela não está tão próspera. A gente está vendo essas guerras, graças a Deus, várias ditaduras estão caindo, né? Graças a Deus, porque o povo acordou. A internet, a tecnologia faz com que mostre de fato a situação que o povo precisa. É o Irã que muitos anos está aí corta a internet. Aí tem o Elon Musk que de fato trouxe um equipamento para colocar a realidade. Então o país, o mundo, ele quer de fato melhoria, quer menos burocracia, ele quer mais liberdade. O país ou o mundo quer assim, que existe a competição, mas que todo mundo esteja numa sintonia e prosperando, e não vendo pessoas passando fome. Não é o agro que todo mundo fala, né? Não, o agro ele é antiambiental. Quem é do agro, de fato, ele vai preservar as nascentes, porque ele sabe que a água é prioridade para ele irrigar, para que a chuva, de fato, traga o nosso pão de cada dia. Então, são discursos que a gente precisa cada vez mais mostrar que é a verdade, é o que a indústria pede, é emprego, que ela quer o desenvolvimento, ela quer que tudo menos atrapalhe, é que a educação de fato seja prioridade, porque as pessoas com conhecimento, elas vão ter argumento, vão fazer essas mobilizações, que é o que de fato precisa, e o mundo hoje não tem mais como enganar. Eu falo que hoje um projeto de lei, se isso fosse feito
há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não teria a repercussão que hoje tem, porque um vídeo que uma pessoa faz e de fato a verdade vem à tona, ela cria uma mobilização muito rápida. E isso faz com que a pessoa que está ali sentada na sua casa chegue no celular dela e começa a vir as indignações. Então o sistema político, ele precisa agora levantar, né, a atenção para isso. As pessoas não são mais currais eleitorais, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua individualidade dentro do celular, onde ele pesquisa quem são as pessoas e quem são as suas convicções. Então eu sempre digo assim, projeto de lei hoje, e eu falo que nós, brasileiros, nossa Constituição ela é a mais complexa que tem. A gente tem lei para tudo. Como nós estávamos falando lá, né, embaixo, Juninho, e aí começa a falar desse projeto, eu sempre falo assim, se fosse isso, quando a gente tem as festas dos peões, né, vamos falar que é a Expo de Fernandópolis, você pega a Avenidona, a gente tem a blitz do Detran, a gente tem a fiscalização sempre da Polícia Militar, através de bafômetro, documento, e esse é o momento de ver se de fato o carro da pessoa, ela está em bom cuidado, se a seta dela tá, se o farol tá. Então, existe lei para isso. E se não tiver... Isso daí também é uma certa obrigatoriedade do particular, do dono do veículo, também manter isso em ordem para sua própria segurança. Então, a gente já tem isso. Exato. A gente não precisa fazer outro projeto em cima desse projeto, porque o dia a dia já tem essa exigência. Exato. Eu falo isso, né? Eu sempre falo do homem da verdura, né? Seu Zé que tá lá, ele vai lá, colhe a verdura, põe na pampinha dele e ele sabe a dificuldade dele, ele sabe que o pneu dele às vezes tá careca, mas ele não tem dinheiro para comprar o pneu, mas ele precisa ir lá trabalhar para ganhar os R$100 dele, porque o filho dele precisa, que às vezes o neto tá ali na casa dele precisando de um remédio. Então, e não é tão simples quanto parece. Então essa é a realidade do povo. Essa é a vontade do povo. E ele sabe que se a polícia parar ele vai dar, assim, pedir mais atenção, que ele vai trocar. Mas isso já está na lei. E ele sabe disso. Então não precisa ter uma vistoria para pessoa que já não tem dinheiro, porque se tivesse dinheiro estaria com um carro novo. Então ele tem que ir lá e vai pagar uma certa taxa, que é a pessoa que tem que pagar, e isso daí vai encarecendo para nada, porque o cara já tem essa lei dando essa obrigatoriedade e responsabilidade para o motorista. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza, essa vontade do quê? De colocar o sistema de lei, né? Eu sempre falo isso, para funcionar. Eu sempre dou esse exemplo, que hoje a gente tem IA, ó que bacana. Agora começou a colocar nos noticiários que as câmeras terão IA para saber sobre o teu celular. Cinto e tudo mais. Alguma coisa veio a mais para custear o nosso bolso? Não veio. Nada. Mas a tecnologia veio. Por que a gente não cria algum sistema, que na verdade já existe, para o policial? Porque lá nos Estados Unidos, se você passar com o carro teu e tiver alguma falha de documento, alguma coisa, ele acusa no computador. E ele vai atrás para averiguar o que está acontecendo. Se é roubado, se não é. A gente precisa pôr tecnologia e não onerar a nossa população. Eu dou exemplo das câmeras com IA, porque a gente sabe que falar no celular já tem multa, é perigoso, mas a nossa, né, o nosso ambiente, e a gente vai de fato utilizando, e erroneamente, né? Ninguém aqui falar que ninguém usa, mas a gente sabe, se a gente passar agora por algumas, e isso vai ao longo do tempo aumentando e melhorando, a gente vai saber, se eu pegar o celular, eu vou tomar uma multa. Às vezes tem daqui 5 anos, 10 anos em Fernandópolis, vai ter já essa tecnologia. Então é natural que a tecnologia, ela vai. Quando Paulo Maluf fez a obrigatoriedade do cinto de segurança, todo mundo falou, pô, é isso, aquilo. Hoje todo mundo usa. Capacete também. Capacete. Então a gente traz uma tecnologia sem custo para mostrar para as pessoas que é segurança, não onerou, mas quem for burlar, aí a multa vai acontecer. Então é o que precisa. A gente já tem a lei. Se o senhor ou o trabalhador tem algo no carro dele que está em desacordo,
cara, que prenda e que converse ou que crie isso. Isso já tem lei para isso. Então a gente não pode criar outro projeto para criar outra coisa. E esse é o modelo brasileiro. E a gente já está cansado. A gente já está calejado. Por isso que acontecem essas mobilizações. A gente quer, e a gente olha isso, a gente quer com que as coisas no país funcionem. Para você ver como as coisas não cruzam, né? Uma parte do governo foi lá, modificou a Carteira Nacional de Habilitação para pessoa que tem menos dinheiro, precisa tirar sua carteira. Hoje tá fácil. Foram lá, o Tarcísio foi lá e tirou a IPVA das motos até 180 cilindradas. Para quê? Para ajudar os motociclistas, ajudar a população que precisa. Que são uma base muito grande de trabalho. Exato. Que é o cara que tem o dinheirinho para comprar a moto. Se ele pudesse comprar um carro para ser Uber, ele teria comprado para ser Uber. Exatamente. Mas ele tem ali, ele falou, olha, o meu limite é a moto, é onde eu consigo fazer um consórcio, onde eu consigo financiar, ou às vezes eu vou lá na garagem, eu parcelo lá no cheque, o cara me ajuda, mas é o modelo que ele fez. Para quê? Porque o IPVA, ele além disso, vai trazer um dinheirinho a mais para ele poder, às vezes, trocar a moto dele, fazer com que o custo dele diminua e a manutenção necessária. Exato. Então assim, tudo colaborando, né? Agora, a outra parte do governo parece que não entra em sintonia e acaba prejudicando as pessoas que necessitam. E outra situação também, que não é só essa questão da vistoria obrigatória, não é só você ir lá e pagar taxa. É o que eles querem cobrar de um carro usado. Carro que nossa gasolina já saiu até tendo fora. mutação todo ano. Entendeu? Aí você vai falar que um Passat tem que poluir menos? Não, a gasolina era outra naquela época também, né? Perfeito. Tem toda essa situação. Tudo isso. É o que eu falo, é um mundo muito complexo para ser só uma canetada, um projeto de lei que vai resolver todos os problemas. Exato. Então tem algo muito mais além do que isso. Nós precisamos de fato fazer com que nossas leis elas sejam cobradas. E se caso não são, por que não são e como melhorar. Eu acho que hoje a tecnologia que nós temos é muito grande, ou até mesmo copiar, como nos outros países o que fez, o que deu certo. Então a gente precisa olhar para o Brasil, e eu digo isso em todos os lugares onde eu estou passando. O Brasil é o maior celeiro alimentício do mundo. A gente tem um poder de negociação no mundo, que é o nosso agro. Aí todo mundo fala, beleza, tecnologia, Vale do Silício, mas todo mundo precisa comer. E o Brasil, ele é isso. O Brasil tem esse potencial para entrar em todos os países e ter essa negociação para trazer o que é de melhor. A gente não tem que mais olhar para o retrovisor. A gente tem que olhar sempre para frente e fazer as parcerias. Se é com a China, se é com os Estados Unidos, é com qualquer um, mas a gente ser, de fato, protagonismo. Sensacional. Otávio, você falou aí de visita, coisa e tal, você tem andado bastante aí pela região, pelo Brasil afora. Mudando um pouco de foco, vai dar muito assunto essa questão aí, dessa vistoria, mas fala pra gente a campanha como que tá, você que tem andado, que a população tá te cobrando, tá pedindo, fala, Otávio, o que tá acontecendo? Olha, nós estamos na pré-campanha aí, começamos a fazer todas as visitas, e aí eu quero deixar um grande agradecimento a todos os prefeitos da região 017, 018, que primeiro ato que a gente faz quando a gente chega em qualquer cidade é ir no gabinete do prefeito, né? Graças a Deus, meu tio Adão, meu pai, o Edson Gomes, deixou as portas abertas, até mesmo em respeito. Não quer dizer que o prefeito fará campanha para mim, não. Isso é utopicamente. Mas é chegar lá e ter o respeito de falar para o governante da cidade, e me colocar à disposição, que eu estarei ali fazendo campanha, né, na cidade, e que quem eu sou e de onde que eu vim. E a gente está indo em todos, a gente já fez mais de 110 cidades já visitadas. A gente está indo lá desde Havaiandava, o dia eu estava lá em Magda, até um ouvinte, né, aqui, seu José, lá estava na Folia de Santo Reis, falou do Juninho Falcone, falou do Marcão, o quanto que essa rádio ela tem esse alcance e faz
o bem, é escutar, é levar essa informação muito verdadeira e correta, e todos os prefeitos, vereadores que estão nos abraçando e, de fato, falando a mesma língua aonde que eu vou, que desde a região 018, para quem é mais antigo vai lembrar, o último deputado federal da região 018, que é de Ilha Solteira, foi o Maluli Neto, em 98. Faz tempo. Aqui na nossa região é a grande representatividade, o que a gente precisa de pessoas que queiram, que estar olhando nos nossos olhos, é o que eu quero, as pessoas me conhecerem. Para quem não me conhece, segue a gente lá no Instagram, Otávio G. Gomes, vai me conhecer, e o que eu quero é isso, é que as pessoas me conheçam, porque o político ele tem que estar ali na frente, ali na dor das pessoas, porque a população hoje, o deputado federal, ele ganhou muito poder. Por quê? Porque com as emendas impositivas, ele se tornou um governador, né, um administrador da região onde que ele é representado, né? No mínimo, cada deputado tem 75 milhões, onde que de fato tem que chegar na sua base. Onde é a sua base? É a sua região. E isso daí faz com que o prefeito peça ali, a dificuldade hoje é saúde. Saúde eu sempre falo que é o foco de todo mundo. Mas na educação, na infraestrutura, ou até mesmo numa festa do peão, onde as pessoas precisam ter, e eu sempre digo isso, mais da metade da população na nossa região não se desloca, porque não tem dinheiro, não tem como ir lá para Bahia, não tem como ir ali para Olímpia, não tem como fazer essa viagem. Então, o deputado federal e aí a população, o que ela quer? Menos burocracia, ela quer liberdade e, de fato, que os políticos eles estejam presentes e realizando o que eles querem. O que eles querem? Coisa simples, é que o remédio não falte, que o buraco ali na tua rua ele seja tampado, as podas das árvores, uma cidade limpa e, principalmente, a gente precisa fazer com que os empresários, que os empreendedores, eles tenham menos burocracia e que atrapalhe menos para gerar emprego, gerar renda e fazer com que o comércio aqueça. Isso daí é uma engrenagem que a gente, como político, precisamos mostrar que é isso que nós queremos fazer e mostrar que o Brasil, ele tem sim, ele tem poder para ser um grande país de desenvolvimento, porque a gente tem muitas estradas para investir, muita ferrovia, muito aeroporto, a gente tem um potencial humano que é trabalhador, que a gente precisa mostrar para ele e acreditar nas políticas públicas, na nossa juventude. Todo mundo onde eu ando fala, você é novo, eu fui prefeito com 30 anos de idade. Então a gente precisa pensar fora da caixa, fazer com que, de fato, as pessoas acreditam nos políticos. Você tocou no assunto de empresário aí, Juninho? Quer citar alguma coisa? Não. A principal reclamação do empresário hoje é imposto. Diz que a questão de imposto no Brasil está insuportável. Você pega hoje muitos empresários do Brasil estão partindo para o Paraguai para sair fora um pouco de imposto. Isso daí para o Brasil realmente é terrível, né? Olha, para quem não está acompanhando, o Irã, a revolta do Irã, ela começa por causa que os comerciantes, eles já, com o aumento de imposto, começaram a fechar suas lojas e aí desencadeou toda uma insatisfação nacional. E aonde que acontece e está acontecendo esse massacre, que de fato ou entra em democracia ou todo mundo vai morrer. Porque a população ela já sentiu que precisa isso, ela já viu nas redes sociais, ao mundo inteiro, que a democracia, o diálogo, a conversa é muito melhor. Quando você olha para... Todo mundo fala que a China é comunista, ela é a maior capitalista do mundo. E ela tem, e ela dá uma saúde, um bem-estar para a sua população, como é nos Estados Unidos. Então, o Brasil, nós estamos chegando no limite para que o empresariado fale assim, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos vender, porque sempre tem uma pessoa, mas a gente precisa, nós políticos, e aí eu me coloco dentro dessa classe, de mostrar que assim, vamos com a gente, vamos buscar o que de fato o sistema tá te ferrando, para que a gente possa, em comum acordo, a gente buscar essa solução, porque do jeito que tá indo, você anda no comércio, tá desacreditado, o lojista já tá cansado,
o empresário já fala de imposto, mais imposto, mais burocracia, mais pessoas, e aí é muita coisa para quem de fato coloca a sua vida em construção para tudo. Então a gente precisa de fato fazer essa junção de todo mundo numa mesa, com muita sabedoria, com muita calma, com muita inteligência, e fazer com que esse país volte a de fato ser notícia boa para o mundo inteiro. Concordo. Que maravilha. Vou mostrar aqui, esse aqui é o Instagram. Esse é o Instagram do Otávio Gomes, ó. Pode seguir lá. Já entra lá, bate um papo com ele lá depois também. E sou eu, tá? Sou eu que falo, que... Não tem assessor, não. Você mesmo vai lá com os dedinhos. Eu sempre tive qualquer demanda é só falar com ele diretamente. Otávio G. Gomes. Sou eu, não é nenhum robô, não, nenhuma agência, não. Sou eu que tô fazendo todo esse trabalho, que as pessoas precisam ter esse contato direto. E gostam. E gostam. Eu tô indo nos locais e tem muita gente que falou, nunca conversei com um pré-candidato. Eu nunca tive essa oportunidade de olhar no olho. Então, assim, aonde eu tiver, né, podem mandar mensagem. Eu vou na casa das pessoas para me conhecer. Claro que eu não consigo ficar muito tempo, mas estou à disposição. Eu fiz eu vim, né, uma vez aqui, Dona Maria me mandou mensagem. A gente conversa quase todos os dias. Ela tem as dúvidas. Tem muita gente em relação a esse assunto que me mandou mensagem para eu opinar. Então aqui de antemão já fico muito feliz, e as pessoas mandam para mim no WhatsApp, mandam no Instagram, no Facebook, sou eu que respondo. Então assim, obrigado pelo carinho, tô aí nessa caminhada, nessa pré-candidatura, e espero de fato chegar, e aonde eu tô andando, tô sendo muito bem recepcionado, e eu sempre digo isso, com todo o espaço que meu tio Vadão e meu pai deixou de portas abertas, que eles olhavam no olho de todas as pessoas com a humildade, com o reconhecimento, e isso daí ficou, e essa é a missão que eles me pediram, e estou aí me desdobrando, e tenho certeza aí que eu posso contribuir muito para todos. Que maravilha, obrigado pela sua participação aqui. Pessoal, acredito que tirou muitas dúvidas, né? E vamos ficar na torcida, né? E se você puder ir lá no portal que está fora do ar, o portal da Câmara dos Deputados, opinar, acredito que seja até por conta disso, movimento, muita gente deve estar lá pedindo, pelo amor de Deus, né? Joga esse projeto no lixo, pelo amor de Deus, né? Mas os microfones sempre abertos aqui, é sempre muito bom, um jovem de um talento gigantesco, né? E é muito legal esse jeito que você explica as situações para a população, para tirar dúvidas, né? Mostrar que você realmente está pensando em quem realmente precisa, né? E muito obrigado, Juninho, Marcão, todos os ouvintes da Alvorada, das redes sociais, onde essa rádio ela chega, de fato é um resultado gigantesco. Então, podem contar comigo, eu sempre falarei a verdade, que nós precisamos trazer a verdade e ser quem somos. Não é o BBB da política que vai fazer uma pessoa aqui lá na frente ser outra cara. Então é a forma que eu fui criado e serei na política até o fim da minha vida. Então, brigadão, Deus abençoe a todos. Valeu, conversamos então, batemos um papo com o Otávio Gomes, que vai estar por aí, visitando as prefeituras, a região tudinho e muito mais, muito além. Bom, lembrando que esse projeto de lei da vistoria veicular ainda segue em tramitação na Câmara dos Deputados, e como a gente sempre reforça, acompanhar, questionar e debater essas propostas é fundamental para que a população entenda o que está sendo decidido em Brasília, tá bom? Nós seguimos aí atentos, né? Trazendo informação, atualizações e diferentes pontos de vista para você, ouvinte aí, formar a sua própria opinião.